Olá amigo, amiga, tudo bem? Boa noite. Estamos aqui para mais um vídeo e se você ainda não me segue aqui, me segue para mais vídeos. Praticamente todos os dias temos postado vídeo aqui e também você pode compartilhar com seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram. Compartilhe aí com todos aqueles que você puder, para que mais pessoas possam ter acesso, tá bom? Quero deixar uma palavra para o seu coração, principalmente uma palavra para você que é pai, você que é mãe. Há esperança para você. Há uma palavra da parte de Deus e você pode estar até mesmo sem esperança de ver seus filhos tendo uma boa conduta nessa vida, uma boa condução, uma boa condição de vida. Você pode até ter perdido as esperanças de ver seu filho, a sua filha na presença de Deus, ou sendo um bom cidadão, uma boa cidadã de bem nesse mundo, mas há um Deus que pode te abençoar, há um Deus que pode te ajudar, há um Deus que Ele é Pai dos pais, é um Deus que sabe todas as coisas e que pode te ajudar a cuidar do seu filho, da sua filha, a fazer com que você veja o fruto, os seus frutos, que são os seus filhos. Porque a Bíblia diz que a herança dos pais são os filhos. Então, eu quero deixar um texto da palavra de Deus. Talvez você pode olhar o seu filho hoje, olha, meu filho ele está envolvido com tantas coisas erradas, mas não há, Deus é o Deus do impossível, não há impossíveis para Deus. Deus pode resolver todas as coisas, tá bom? Então esse texto, o texto que eu vou deixar aqui fala de um pai que clamou àquele que podia resolver a situação dele. E o texto que nós vamos ler se encontra em Marcos capítulo 9, o versículo... Marcos capítulo 9, o versículo 24, tá bom? Marcos capítulo 9, Evangelho de Marcos capítulo 9, versículo 24. Diz assim: E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E 25 diz assim: E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele, louvado seja Deus. Meu amigo, minha amiga, você hoje está diante de você uma palavra de vida, uma palavra viva. Esse texto ele fala de um homem que tinha um filho e o filho dele, a Bíblia diz que ele tinha coisas que não eram da parte de Deus, que atormentavam a vida dele. Era um jovem que vivia perturbado, não dormia, era um jovem que se cortava violentamente e ninguém conseguia controlar aquele jovem, porque ele tinha algo que era espiritual com ele. E eu posso dizer uma coisa para você: há coisas que são espirituais na vida do homem, há coisas que a medicina não vai conseguir resolver, há coisas que a autoajuda não vai resolver, há coisas que só o Senhor Jesus pode resolver. Há coisas que só Deus pode operar. Há coisas que só Deus pode fazer. E este homem, ele era um homem importante. A Bíblia diz que o pai dele era um homem importante. O pai desse jovem, que era lunático, a Bíblia diz que ele tinha espíritos que não eram da parte de Deus.
E o pai dele era um homem importante, mas não tinha tido uma experiência com Deus. E por certo, esse homem gastou tantas coisas, gastou os seus bens, a sua parte financeira, tudo ali, por certo levou o filho dele para vários médicos, levou por certo o filho dele ali, psiquiatras, mas nada adiantava. Mas um dia, o Deus da vida passou ali. Um dia, aquele que é o Senhor dos Senhores, aquele que é o médico dos médicos, ele passou ali aonde aquele jovem estava. E aonde Jesus passa, não há como não haver transformação. Aonde Jesus está, não há como não haver mudança. E quando Jesus entra na vida das pessoas, na nossa vida, nós mudamos completamente. Há uma transformação na nossa mente, no nosso coração, há uma transformação diária na nossa vida. Dia após dia, Jesus ele vai trabalhando em nós. E o que Jesus fez foi parar e atender a um pai necessitado. E hoje o que Jesus quer fazer com você que é pai, você que é mãe, Ele quer parar e atender você hoje. Ele quer atender a sua necessidade. Ele quer ouvir a sua oração. Mas aquele homem, a Bíblia diz que ele fez duas coisas que foi fundamental para ele receber a resposta, para ele receber ali o milagre da parte de Deus. O que ele fez no versículo 24 diz assim, ó, e logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse. Olha só, ele clamou com lágrimas. Clamar é pedir socorro, é dizer a sua necessidade. E muitas das vezes, né, nós pais, os pais, eu não sou pai, mas eu tenho meu pai, graças a Deus, meu pai e minha mãe está vivo ainda. Eu conheço vários pais, e a gente observa, né, alguns que pude conviver no decorrer da caminhada, muitos pais, muitas vezes não expõem a sua necessidade para Deus. Expõem a sua necessidade para o pastor, expõe a sua necessidade para o obreiro, para o diácono. Muitas vezes os pais expõem a sua necessidade para o psicólogo também, que também é bom. Não é ruim você ir no psicólogo, você precisa. Mas muitas vezes expõe para todo mundo, mas para o Senhor Jesus, deixa de expor. Deixa de expor a verdade para Deus, a sua necessidade para Deus. Mas esse homem, ele gritou socorro, olha, clamando com lágrimas. Quantas vezes você tem chorado pelos seus filhos? Quantas noites, quantas madrugadas você tem chorado aos pés do Senhor, em favor do seu filho e da sua filha? Em favor daquele seu filho que você pensa que não vai sair da onde ele está. Muitas vezes aquele filho seu que está na cadeia, preso em muitas coisas, preso nas dificuldades da vida, não consegue andar, não consegue ir para frente, não consegue progredir, e você vê seu filho nessa situação, você sofre com isso. Mas quantas madrugadas você tem chorado aos pés do Senhor a respeito do seu filho, em favor do seu filho? Quantas vezes? Quantas orações, quantas vigílias você tem feito em favor dele? Quantos jejuns você tem feito em favor do seu filho, da sua filha? Porque muitas vezes esse homem, por certo, gastou o seu recurso material todinho. Muitas vezes, meu amigo, minha amiga, o recurso material não vai resolver. É verdade. Muitas vezes você pode dar bens materiais para fazer com que seu filho fique bem, né, melhore, mas isso muitas vezes vai piorar ainda a situação. Agora, se você fizer como este homem, olha, clamou com lágrimas, a Bíblia diz que ele clamou com lágrimas e disse, mais uma coisa, fale para Deus, fale com Deus, não deixa Deus de fora dessa situação, porque Deus, ele é o pai dos pais, ele quer ser o seu pai, ele quer te orientar, porque ele sabe tudo. E a Bíblia diz, olha, que ele pegou, ele clamou com lágrimas. E diz assim, ele disse, eu creio, Senhor. Porque Jesus havia feito uma pergunta. Tinha dito para ele, olha, se
tu podes crer, no 23 você pode olhar aqui, ó. Jesus disse, se tu podes crer, tudo é possível que crê. Jesus perguntou para ele, você crê que eu posso operar? E Jesus está perguntando hoje para você, você crê que o seu filho pode receber uma bênção? Que Deus pode curar seu filho? Que Deus pode libertar seu filho? Que Deus pode trazer sua filha de volta para sua casa? Você que perdeu sua filha para o mundo, você saiba que Deus pode trazer de volta. Você que perdeu seu filho para o mundo, para promiscuidade, para iniquidade aí fora, para as coisas deste mundo, Deus pode trazer de volta. Deus pode libertar de novo. Então, a Bíblia diz, e ele disse, olha, eu creio, Senhor. Olha a resposta dele. Ele acreditou. E você crê? Você tem crido no Deus Todo-Poderoso, no Senhor dos Senhores? Será que nós temos crido? E a Bíblia diz ainda mais. Olha outra coisa que ele fez. Ajuda a minha incredulidade. Então, ao mesmo tempo que ele disse que cria, que acreditava que Jesus podia operar, ele disse também, ajuda a minha incredulidade. Ele confessou que, na verdade, ele não acreditava. Ele confessou a verdade, o que estava dentro dele de verdade. E muitas vezes nós deixamos de confessar aquilo que está dentro de nós. Nós dissemos que acreditamos, mas o que está dentro do nosso coração é a dúvida. Ele confessou que ele tinha dúvida, Até então, porque ele não tinha tido uma experiência com Jesus. E até então, até você ter uma experiência, não ter uma experiência com Jesus, é normal que se tenha dúvida. Mas olha, confesse isso ao Senhor. Deus, eu dependo de Ti, eu necessito. Olha, me ajuda. Ele pediu ajuda a mim. A minha incredulidade, olha que coisa extraordinária. Ele confessou. Muitas vezes nós não confessamos, né, tudo ao nosso Deus. Não confessamos tudo. Olha, é o mesmo que ele colocou a responsabilidade para ele. E muitas vezes nós não colocamos a responsabilidade para nós. E ele confessou, é o que você precisa fazer, nós precisamos fazer. Olha, confessa hoje. Deus, é minha responsabilidade. O meu filho, a minha filha é minha responsabilidade. Eu sou responsável. Esse homem, ele teve autorresponsabilidade, é uma expressão de que nós ouvimos muito falar, não é verdade? Esse homem, ele foi autorresponsável. Ele viu que ele precisava de uma bênção. E nós também precisamos entender que nós dependemos do Senhor. Necessitamos do Senhor Jesus. E precisamos confessar que somos responsáveis por aquilo que nós estamos passando e vivendo. Se nós estamos onde estamos, nós somos responsáveis. Nós plantamos o que nós colhemos. Então, a Bíblia diz ainda que Jesus viu aquela multidão, depois dele ter feito isso, confessado, de ter clamado, de ter falado com Jesus, ele operou a bênção. Jesus, vendo a multidão, concorria, e saiba, sempre vai haver multidão para atrapalhar a ação do Senhor na sua vida e na minha vida. Sempre vai haver situações para impedir você de ver o agir de Deus na sua vida, a ação do Senhor. Mas Jesus, ele é mais forte do que tudo. Ele é maior do que o que está no mundo. Maior é o que opera em nós do que o que opera no mundo. Saiba disso. E a Bíblia diz, Jesus, vendo a multidão, que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele, louvado seja Deus. Hoje, Jesus está operando, está falando no seu coração. E neste momento, neste exato momento, Jesus, ele está agindo na sua vida, no seu filho, está operando em seu favor, no seu filho e na sua filha. E por que ele disse isso? Olha, porque ele tem todo o poder e autoridade no céu e na terra. Jesus tem toda a autoridade, todo o poder no céu e na terra. Muitas vezes o governo não vai poder te ajudar. Muitas vezes o professor da escola não vai poder te ajudar. Muitas vezes o médico também é limitado. Ele ajuda, mas é limitado. O psicólogo ajuda, mas é limitado. Mas Jesus,
Ele é o Senhor, é o Todo-Poderoso. Ele não tem limite, Ele é infinito o poder dele. Ele tem toda a autoridade no céu e na terra. Até os espíritos estão sujeitos à voz dele e obedecem à voz dele. Louvado seja Deus. Essa é a palavra do Senhor para o meu e o seu coração. Eu até passei um pouco do tempo aqui. Mas olha, que Jesus ele possa te abençoar. E que você possa tomar posse dessa palavra. E que ainda hoje, essa noite, você possa ser confortado e já tenha a resposta da parte de Deus. E saiba que o seu filho, a sua filha, Deus ele pode resgatar, louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele está aqui para trazer salvação. E ele disse, eu vim para que tenham vida e vida eterna em abundância, louvado seja Deus. Meu amigo, minha amiga, um forte abraço, compartilhe esse vídeo, curta, tá? Me segue aqui se você ainda não está seguindo e até o próximo vídeo. Um abraço.